Você já se perguntou por que os profetas da Bíblia viviam tantos anos? Moisés viveu 120 anos e sua vista não se enfraqueceu, nem perdeu o vigor. Abraão viveu 175 anos. Isaac viveu 180 anos. Jacó viveu 147 anos. E não era apenas longevidade. Eles viviam com força, com clareza mental, com propósito até o último dia. Não era por acaso. Não era só genética, nem porque viviam em tempos antigos onde tudo era mais natural. Havia algo muito mais profundo, algo que o próprio Deus havia revelado através da sua palavra, algo escrito nas páginas sagradas que nós esquecemos. Hoje vivemos mais anos do que nunca graças à medicina moderna, mas vivemos doentes, cansados, com o corpo cheio de dor e a alma vazia. E isso não é viver. Isso é sobreviver. E Deus nunca nos projetou apenas para sobreviver. Ele nos criou para viver com plenitude, com saúde, com alegria e com energia até o fim dos nossos dias. E hoje eu vou te revelar algo que pode mudar a tua vida para sempre. Vou falar dos 4 alimentos que os profetas comiam, os mesmos que aparecem repetidamente nas Escrituras, os mesmos que Deus mencionou com propósito. Alimentos que não só nutriam o corpo, mas fortaleciam o espírito. Não estou falando de uma dieta milagrosa inventada pelo homem. Estou falando da sabedoria divina escrita há milhares de anos, comprovada por gerações, confirmada pela ciência moderna e esquecida pela igreja atual. Porque trocamos o plano de Deus pelas conveniências do mundo. Trocamos a comida de verdade por imitações baratas. Trocamos a nutrição verdadeira por calorias vazias, que enchem o estômago, mas deixam a alma faminta. Escuta com atenção, porque o que você vai descobrir não é apenas informação, é revelação. É uma porta que se abre para uma vida mais longa, mais saudável e mais cheia da presença de Deus. E se algo dentro de você se mover enquanto ouve isto, se sentir que esta mensagem chegou no momento exato, não é coincidência. É o céu respondendo a um clamor que talvez você nem tenha pronunciado em voz alta, porque você sabe que algo não está bem. Você sabe que o seu corpo não está funcionando como deveria. Você sabe que se cansa mais rápido, que adoece com frequência, que já não tem a energia de antes. Foi ao médico, recebeu remédios, ouviu que é normal, que é a idade, que tem que se acostumar. Mas algo dentro de você se recusa a aceitar isso. Algo dentro de você sabe que Deus tem algo muito melhor. E hoje esse algo se chama sabedoria bíblica. Se chama voltar ao que Deus sempre quis para você. Se chama comer como os profetas comiam e viver como os profetas viviam. Honrar o teu corpo como templo do Espírito Santo. E deixe-me te dizer algo que poucos pastores vão te dizer. A doença que você enfrenta hoje, a fraqueza que sente, o cansaço crônico que te persegue, não é apenas resultado do envelhecimento natural. É o fruto de anos de decisões erradas, de comer o que o mundo te vendeu como conveniente, de ignorar os sinais que o teu corpo dava, de encher o teu templo com coisas que Deus nunca planejou. E não te digo isso para condenar, mas para libertar. Porque quando você entende que tem o poder de mudar, quando entende que cada decisão sobre comida é uma decisão espiritual, então você começa a viver de verdade. Agora, antes de continuar, quero te pedir algo. Se esta mensagem está tocando o teu coração, se sente que Deus te trouxe aqui por um motivo, inscreva-se neste canal agora mesmo. Não faça só porque eu pedi. Faça como um ato de fé, como quem diz: Senhor, quero mais de ti, quero aprender mais, quero viver melhor. E se você já é inscrito, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa, com alguém que está doente, cansado ou perdeu a esperança. Porque esta palavra não é só para você, é para todos aqueles que Deus quer alcançar através de você. E quando você compartilha, você se torna instrumento de cura. Você leva a luz onde há escuridão. Agora, deixe-me te levar a um lugar na Bíblia que muitos leram, mas poucos entenderam. Deuteronômio capítulo 34, versículo 7 diz: Moisés tinha 120 anos quando morreu. Seus olhos nunca se escureceram nem perdeu o vigor. 120 anos. E não foram anos de sofrimento, nem de doença,
nem de decadência lenta. A Bíblia diz que seus olhos continuavam claros e sua força permanecia intacta. Como foi possível? O que Moisés sabia que nós não sabemos? O que Moisés comia que nós não comemos? Porque Moisés não tinha hospitais, nem remédios, nem cirurgias, nem nada do que temos hoje. Mas tinha algo muito mais poderoso. Tinha a orientação direta de Deus. Tinha uma relação íntima com o Criador do universo. E essa relação não afetava só o espírito, afetava o corpo, cada célula, cada tecido, cada órgão. E aqui está a chave que muitos ignoram. A saúde não é só física, é espiritual. O corpo e a alma estão conectados de uma forma que a medicina moderna mal começa a entender. O que você come afeta como você se sente. O que você pensa afeta como você se cura. O que você crê afeta como você vive. E os profetas entendiam isso de uma maneira que perdemos. Eles não separavam o espiritual do físico. Para eles, comer era um ato sagrado. Alimentar-se era honrar a Deus. Cuidar do corpo era cuidar do templo. Por isso comiam com intenção, com propósito, com reverência. Não comiam qualquer coisa, nem o que o mundo oferecia. Comiam o que Deus havia provido desde o princípio, o que a terra dava de forma natural, sem ser alterado por mãos humanas. E esses alimentos não só lhes davam energia, davam vida, clareza mental, resistência, longevidade, a capacidade de ouvir a voz de Deus com mais nitidez, de orar com mais poder, de jejuar com mais propósito, mas hoje perdemos isso. Hoje comemos coisas que nem sabemos o que são. Lemos rótulos com ingredientes que não conseguimos pronunciar. Compramos produtos processados, modificados, cheios de químicos, açúcares e conservantes. E depois nos perguntamos por que estamos doentes, porque temos diabetes, pressão alta, colesterol elevado, inflamação crônica e cansaço constante. A resposta é simples. Esquecemos como comer, esquecemos o que Deus nos ensinou desde o princípio. Trocamos a comida que dá vida pela comida que dá morte lenta. E hoje, neste mensagem, vamos lembrar. Vamos voltar ao essencial. Vamos descobrir os 4 alimentos que os profetas comiam e que você também pode comer. Porque não são alimentos estranhos, nem difíceis de encontrar. São alimentos que o próprio Deus mencionou na sua palavra, disponíveis desde o princípio da criação, esperando que alguém volte a dar-lhes atenção. Escuta com atenção, porque isso é importante. Não estou falando de moda, nem de dieta temporária, nem de algo que você faz por 30 dias e depois abandona. Estou falando de uma mudança de mentalidade, de honrar o teu corpo como Deus ordenou. 1 aos Coríntios 6, versículos 19 e 20 diz: Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, vindo de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O teu corpo não é teu, é de Deus. E se é de Deus, você deve cuidá-lo como algo sagrado. E cuidar começa pelo que você lhe dá para comer, pelas decisões que toma 3 vezes ao dia, todos os dias, pelo resto da tua vida. Agora respira fundo comigo. Faça uma pausa, porque o que vem a seguir não é só conhecimento, é transformação. Quero que você esteja presente, focado, com o coração aberto para receber. Porque vou revelar o primeiro alimento que os profetas comiam, um alimento tão poderoso que aparece mais de 60 vezes na Bíblia. Um alimento que o próprio Deus comparou com a sua palavra. Um alimento que não só nutre o corpo, mas cura a alma. E esse alimento é o mel. Sim, o mel puro. O mel natural, o mel que as abelhas produzem sem intervenção humana. Não estou falando do mel comercial que você compra no supermercado, cheio de xarope de milho e aditivos. Estou falando do mel verdadeiro, cru, direto da colmeia, o mel que os profetas buscavam no deserto, o mel que João Batista comia junto com gafanhotos enquanto preparava o caminho do Senhor. Em Provérbios 24, versículo 13 diz: Come, filho meu, do mel, porque é bom, e do favo, porque é doce ao teu paladar. Deus não está falando só de um doce. Está falando de remédio, de algo que fortalece, que cura, que restaura. E a ciência moderna confirmou o que a Bíblia sempre disse. O mel tem propriedades antibacterianas, anti-inflamatórias, antioxidantes, ajuda a cicatrizar feridas, acalmar tosse,
melhorar a digestão, fortalecer o sistema imunológico. Mas mais importante que isso, o mel é um presente de Deus. É um lembrete de que Ele provê, cuida e cura. E quando você come mel com essa consciência, não está só alimentando o corpo, está se conectando com o Criador. Está recebendo não só nutrientes, mas também propósito, identidade e pertença. E aqui está algo que poucos entendem. Os profetas não comiam mel por prazer, comiam com propósito. Sansão encontrou mel no corpo de um leão morto e comeu. Aquela mel lhe deu força sobrenatural. Jonatas, filho de Saul, comeu mel no meio de uma batalha e seus olhos se iluminaram. Recuperou a energia quando todos estavam desfalecendo. 1 de Samuel 14, versículo 27 diz: Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai juramentou o povo. Estendeu a ponta da vara, que trazia na mão, molhou-a no favo de mel e levou a mão à boca. Então seus olhos se aclararam. O mel não lhe deu só energia física, deu clareza mental, visão, a capacidade de ver o que outros não viam. É isso que o mel faz. Ele te desperta, te fortalece, te dá vida, te dá perspectiva no meio do caos. Mas não qualquer mel. Tem que ser mel puro, sem processar, que conserve todas as enzimas, todos os nutrientes, todo o poder. Porque quando é aquecido, filtrado ou misturado com açúcares, perde a essência. Por isso busque mel cru, orgânico, de apicultores locais. E quando você conseguir, quando provar, quando incluir na sua vida diária, vai sentir a diferença. Mais energia, sono melhor, cicatrização mais rápida, porque não é só alimento. É um presente do céu projetado para restaurar o que o mundo te roubou. E agora quero que faça algo. Escreva nos comentários: vou comer mel puro como os profetas. Escreva como declaração, como compromisso, como ato de fé. Porque quando você escreve, ativa. Quando declara em voz alta, torna real. E Deus honra esses pequenos passos de obediência. Escreva agora. Não pense demais. Apenas faça. E se conhece alguém que precisa de cura, energia ou esperança, marque essa pessoa nos comentários. Compartilhe esta revelação, porque esta palavra não é só para você. É para todos que Deus quer tocar através de você. Mas o mel não era o único alimento dos profetas. Havia outro que aparece constantemente nas Escrituras, tão valioso que era usado como moeda, oferta e símbolo de bênção. Esse alimento são as tâmaras. Tâmaras frescas, tâmaras secas, as que cresciam nas palmeiras do deserto e davam vida em meio à aridez. Talvez você já tenha visto tâmaras no supermercado e nunca tenha dado atenção. Talvez as ignorou porque não sabe o que fazer com elas. Talvez pense que são só mais um doce. Mas deixe-me te dizer algo que vai mudar tua perspectiva para sempre. As tâmaras não são só comida, são remédio. Não são só doces, são energia concentrada. Não são só frutos, são presentes de Deus, projetados especificamente para fortalecer o corpo e prolongar a vida. E a Bíblia confirma isso várias vezes. Em Joel capítulo 1, versículo 12, menciona a palmeira como símbolo de vida, prosperidade e resistência. A palmeira cresce no deserto onde nada mais cresce. Dá fruto quando tudo mais secou. E esse fruto, as tâmaras, era o alimento dos viajantes, guerreiros e profetas, que passavam dias inteiros em jejum e oração. Quando precisavam de energia rápida, comiam tâmaras. Quando precisavam de resistência, comiam tâmaras. Quando precisavam de clareza mental, comiam tâmaras. Quando enfrentavam batalhas físicas e espirituais, as tâmaras eram sua fonte de força imediata. Elas são ricas em potássio, magnésio, ferro, fibras e vitaminas do complexo B. São naturalmente doces, mas não elevam o açúcar no sangue, de forma perigosa como o açúcar refinado. Dão energia sustentada, energia limpa, energia que dura, ajudam na digestão, fortalecem os ossos, melhoram a saúde do coração e combatem a inflamação. São um dos alimentos mais completos que existem. Por isso os profetas os comiam. E tem um significado espiritual profundo. Salmo 92, versículo 12 diz: o justo florescerá como a palmeira, porque a palmeira não se quebra com o vento. Dobra, mas não se parte. Tem raízes profundas. E o justo, o que anda com Deus, que cuida do templo, também florescerá, resistirá e dará fruto, mesmo em tempos difíceis. Quando você come tâmaras com essa consciência, não está só nutrindo o corpo, está declarando que você também é como aquela palmeira que vai resistir,
que vai dar fruto. E há uma tradição que diz que Maria, mãe de Jesus, comeu tâmaras durante o parto. A ciência moderna confirmou que as tâmaras facilitam o trabalho de parto, dão energia à mãe e preparam o corpo para o nascimento. Não é coincidência, é desígnio divino. Deus mostrando através da natureza que Ele sabe exatamente o que faz. Não há acaso na criação. Há intenção, amor e sabedoria. Agora pare um momento e pense. Quando foi a última vez que você comeu com intenção? Quando foi a última vez que orou antes de comer e realmente sentiu? Quando foi a última vez que agradeceu a Deus pelo alimento na tua mesa? Porque transformamos o ato de comer em algo automático, sem sentido, enquanto vemos televisão ou olhamos o celular. Mas comer deveria ser um ato sagrado, um momento de comunhão com Deus. E quando você come tâmaras, mel, os alimentos que Deus mencionou na sua palavra, você se conecta com algo maior que você. Se conecta com a sabedoria eterna, com gerações de homens e mulheres que andaram com Deus e viveram vidas longas e plenas. Se conecta com o design original, com o plano perfeito que existia antes que o mundo o corrompesse. E se esta mensagem está te tocando, se algo dentro de você está despertando, dê like neste vídeo. Não por obrigação. Faça como ato de fé, como quem diz: Senhor, creio que tu tens algo melhor para mim. Creio que queres me curar. Creio que queres que eu viva mais anos com saúde e propósito. Dê like agora e ative algo no espírito, porque quando você se move em obediência, Deus também se move. Deus responde. E o que parecia impossível se torna possível. Agora deixe-me falar do terceiro alimento. Este é tão poderoso que o próprio Jesus mencionou, era tão valioso que era usado para ungir reis, curar enfermos e consagrar sacerdotes. Esse alimento é o azeite de oliva. O azeite puro, virgem, extra virgem, extraído das azeitonas sem calor, sem químicos, sem processos industriais. O azeite que os profetas usavam, que Jesus abençoava, que a igreja primitiva aplicava sobre os enfermos para que fossem curados. Não estou falando de um símbolo vazio. Estou falando de algo real, tangível, que Deus projetou com propósito específico. Em Tiago 5, versículo 14 diz: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo-o com óleo no nome do Senhor. Por que azeite? Porque o azeite de oliva tem propriedades curativas, penetra a pele, acalma a inflamação, nutre as células, restaurar os tecidos. E quando aplicado com fé, acompanhado de oração, no nome do Senhor, torna-se canal de cura divina. Não é magia, é obediência, não é superstição. É ciência combinada com fé, e os profetas sabiam disso. Eles não separavam o natural do sobrenatural. Para eles tudo vinha de Deus. O azeite de oliva era um dos maiores presentes que receberam, símbolo do Espírito Santo, de unção, de consagração. Mas não só era usado para ungir, também era comido. Os profetas não cozinhavam com óleos processados, nem margarinas artificiais, nem gorduras trans. Usavam azeite de oliva para tudo. Misturavam com pão, colocavam em saladas, bebiam em jejum, e a ciência moderna confirmou que o azeite de oliva é uma das gorduras mais saudáveis que existem. Protege o coração, reduz o colesterol ruim, aumenta o bom, combate inflamação, melhora a função cerebral e previne doenças crônicas. É praticamente um medicamento natural. Por isso os profetas viviam tanto tempo. Não comiam para encher o estômago. Comiam para nutrir o corpo, com propósito, com intenção, com sabedoria que vinha direto do trono de Deus. E aqui está algo que você precisa entender. Nem todo azeite de oliva é igual. A maioria do que vendem no supermercado é misturada com óleos mais baratos, processada com calor e refinada com químicos. Por isso, busque azeite extra virgem, orgânico, prensado a frio, de boa qualidade, em garrafa de vidro escuro. Quando encontrar e provar, vai notar a diferença. Tem sabor forte, um pouco amargo, um pouco picante, e isso é bom. Significa que está cheio de antioxidantes, polifenóis, tudo o que o teu corpo precisa. Significa que é real, que conserva o poder que Deus colocou nele desde o princípio. E agora quero que escreva nos comentários: vou usar azeite de oliva como os profetas. Escreva como declaração, como compromisso, porque quando você escreve, ativa. E Deus honra esses pequenos atos de obediência. Agora chegamos ao quarto alimento.
o mais importante de todos, o que aparece mais vezes na Bíblia que qualquer outro, o que o próprio Jesus usou para ensinar as verdades mais profundas. Esse alimento é o pão, mas não o pão que você conhece, não o pão branco, macio e fofo do supermercado. Estou falando do pão verdadeiro, integral, feito com grãos inteiros, do pão que os profetas comiam, feito em casa, com farinha moída na hora, com fermento natural e água pura. O pão que nutria o corpo e a alma, o pão que Jesus partiu na última ceia dizendo: "Este é o meu corpo que é partido por vós." Talvez você pense que pão engorda ou causa problemas. E tem razão se estiver falando do pão moderno, industrial, feito com farinha refinada, açúcar, conservantes e glúten modificado. Esse não é pão. É um produto químico, não nutre, adoece, não dá vida, tira energia. Mas o pão dos profetas era diferente. Era feito com trigo integral, cevada, espelta, grãos antigos não alterados geneticamente, cheio de fibra, minerais e vitaminas do complexo B. Dava energia sustentada, mantinha o açúcar no sangue estável, enchia o estômago sem causar inflamação. Era vida em forma sólida, e a Bíblia o menciona constantemente em Ezequiel capítulo 4, versículo 9. Deus dá a Ezequiel uma receita específica. Toma trigo, cevada, favas, lentilhas, pães e centeio, coloca-os numa vasilha e faze deles pão, vários grãos misturados, porque Deus sabia que cada grão tem propriedades diferentes, e a combinação cria algo mais poderoso. O pão que sustentava longas caminhadas, jejuns de dias, batalhas e o cumprimento do propósito divino. E Jesus mesmo se identificou com o pão. Em João 6, versículo 35 disse: "Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome." Quando comemos o pão verdadeiro, feito como Deus projetou, estamos lembrando essa verdade. Estamos lembrando que Deus é quem nos sustenta, quem nos nutre, quem nos dá vida. Cada pedaço é uma comunhão silenciosa com o Criador. Hoje perdemos isso. O pão é feito em fábricas gigantes, com ingredientes que nem conseguimos pronunciar. E nos perguntamos por que temos problemas digestivos, alergias e nos sentimos pesados depois de comer. A resposta é simples. Trocamos o pão de Deus pelo pão do homem. Mas você pode mudar isso. Pode voltar ao pão original, fazer em casa ou buscar padarias que o façam de forma tradicional. E quando provar o pão verdadeiro, vai entender por que os profetas o comiam todos os dias e por que Jesus o usou como símbolo do seu corpo. Porque o pão verdadeiro não só alimenta, transforma. Estes 4 alimentos, mel, tâmaras, azeite de oliva e pão integral, não são raros nem difíceis de encontrar. São simples, mas têm algo em comum. Todos vêm diretamente da criação de Deus. Todos são naturais, sem processamento, sem alteração. E aparecem na Bíblia repetidamente, porque Deus sabia exatamente o que estava fazendo quando criou o mundo. Não criou alimentos só para termos o que comer. Criou alimentos específicos para que vivêssemos bem por muito tempo e com o corpo funcionando como Ele projetou. Cada alimento é uma carta de amor do Criador. Uma prova do seu cuidado, da sua provisão e do seu desejo de que prosperemos. Quando nos afastamos desses alimentos e começamos a comer coisas inventadas pelo homem, cheias de ingredientes artificiais, começamos a adoecer, a perder vitalidade e a morrer lentamente. Por isso há tanta doença hoje. Mas hoje, neste momento, você pode voltar. Pode decidir comer como os profetas comiam. Pode honrar o teu corpo como templo do Espírito Santo. Pode dizer: basta de mediocridade, de doença e de cansaço crônico. Se esta mensagem está ressoando no teu coração, compartilhe este vídeo nas tuas redes, com tua família, com teus amigos. Porque esta revelação não é só para você. É para todos que Deus quer alcançar. E quando você compartilha, torna-se instrumento de bênção. Não se trata de comer esses 4 alimentos de vez em quando. Trata-se de uma mudança de estilo de vida, de decisões conscientes todos os dias. Os profetas não comiam bem só quando lembravam. Comiam bem porque essa era a forma de vida deles. Sabiam que o corpo é sagrado, um presente de Deus. E você também pode fazer isso. Pode começar hoje mesmo. Pode ir à cozinha, revisar o que tem, jogar fora tudo que é processado, tudo com ingredientes que você não reconhece, tudo que te está adoecendo, e substituir por alimentos reais, mel puro, tâmaras, azeite de oliva virgem e pão integral. Quando fizer isso, vai sentir a diferença. Mais energia, sono melhor, pensamento mais claro, cura mais rápida,
porque o teu corpo vai começar a receber o que precisa. O teu corpo foi projetado para curar, restaurar e renovar, mas precisa dos materiais corretos. Deus se preocupa com a tua saúde. Não quer só salvar a tua alma. Quer que você viva bem enquanto estiver na terra. Por isso deixou instruções claras na sua palavra. Por isso mencionou alimentos específicos. Por isso nos deu exemplos de profetas que viveram vidas longas e saudáveis. Ele quer o mesmo para você. Quer que você viva 120 anos com clareza mental e força física como Moisés. Quer que você floresça como a palmeira, seja ungido com óleo de cura, seja pão de vida para outros, e que o teu testemunho inspire gerações. Agora quero que escreva nos comentários: hoje começo a comer como os profetas. Escreva como declaração de fé, como compromisso com Deus, como passo para a cura, a longevidade e a plenitude. Porque quando você escreve, torna real, e Deus honra esses passos de obediência. Mas não basta saber o que comiam, é preciso entender por quê. Porque a comida não é só combustível, é conexão. É comunhão. É uma forma de honrar a Deus ou desonrá-lo. Os profetas entendiam isso profundamente. Sabiam que cada bocado era um ato de adoração ou de rebelião. Cada refeição era a oportunidade de alinhar-se com o design divino ou afastar-se dele. Lembra do Éden? O primeiro mandamento que Deus deu ao homem foi sobre comida. De toda a árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus sabia que o que entra na boca afeta todo o ser, espírito, mente, corpo e destino. Quando Adão e Eva desobedeceram, não só quebraram uma regra, quebraram a conexão com Deus e trouxeram morte ao mundo. E desde então a humanidade luta com a comida, com a tentação, com a desobediência. Comemos do árvore errada. Escolhemos o que o mundo oferece em vez do que Deus provê. E isso tem consequências físicas, espirituais e eternas. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos deu uma saída. Nos mostrou através dos profetas como viver e comer bem. Essas instruções não são complicadas. Não exigem dinheiro infinito nem conhecimento avançado. Exigem apenas obediência e fé. A batalha é confiar, obedecer, render-se ao plano divino. Mesmo quando o mundo oferece um caminho mais fácil. Lembra de Daniel? Levado cativo para a Babilônia, recusou a comida do rei. Propôs comer só legumes e beber água por 10 dias. Depois de 10 dias, ele e seus amigos estavam mais saudáveis, fortes e radiantes que todos os que comiam da mesa do rei. E Deus lhes deu conhecimento, inteligência e entendimento em visões e sonhos. A obediência na comida trouxe bênção espiritual. A obediência no natural abriu portas no sobrenatural. Essa mesma promessa é para você hoje. Se escolher comer como os profetas comiam, honrar o teu corpo como templo, obedecer no natural, Deus vai te abençoar no sobrenatural. Você terá mais clareza mental, mais energia, mais revelações e mais propósito, porque tudo está conectado. O corpo e o espírito não estão separados. Quando você cuida do templo, Deus habita nele com mais plenitude. Este não é só uma mensagem sobre comida. É uma mensagem sobre obediência, confiança e rendição completa a Deus, mesmo nas áreas pequenas. Porque se não podemos confiar em Deus para nos guiar no que comemos, como vamos confiar nas grandes decisões da vida? A obediência não se mede pelo tamanho da tarefa, mas pela disposição do coração. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você precisa de alimento físico e espiritual, de oração, da palavra e também de cuidar do corpo. Porque se o corpo está doente, a mente se turva. Se o corpo está fraco, o espírito se cansa. Deus quer que você esteja forte, saudável, vivo por muitos anos para cumprir o propósito que Ele tem para você. Agora chegou o momento mais importante. Você tem que decidir: vai continuar comendo como o mundo come? Ou vai começar a comer como os profetas comiam? Vai continuar enchendo o corpo de lixo processado? Ou vai honrá-lo com os alimentos que Deus projetou? A decisão é só sua, mas se decidir obedecer, Deus estará contigo. Ele te fortalecerá, guiará e curará. Porque Deus não pede nada sem dar a graça para cumprir. Se hoje você sente que Deus está te chamando para mudar, não ignore, não adia.
Comece agora. Quero que escreva nos comentários o teu compromisso. Hoje decido honrar o meu corpo como templo do Espírito Santo. Escreva com fé e convicção. Quando torna público, torna-se responsável. E Deus honra essa responsabilidade. Você não está sozinho. Milhares de pessoas ao redor do mundo estão tomando a mesma decisão. Há uma comunidade de crentes voltando ao básico, honrando a Deus com o corpo, comendo como os profetas comiam. Você pode ser parte dessa comunidade. Pode ser um testemunho vivo do poder da obediência. Pode viver 120 anos com clareza e força como Moisés. Pode florescer como a palmeira. Pode ser ungido com óleo de cura. Pode ser pão de vida para outros. Esta mensagem não termina aqui. É só o começo de uma nova vida, de uma nova forma de pensar, de uma nova relação com Deus, onde você honra tudo o que Ele te deu, inclusive o teu corpo. Quando você honra o templo, Deus habita nele. E quando Deus habita em você, tudo muda, tudo se transforma, tudo faz sentido. Agora, antes de orarmos, coloque a mão sobre o teu estômago. Pense em tudo que você comeu nos últimos dias, semanas e meses, sem pensar, sem orar, sem agradecer. Peça perdão a Deus por não cuidar do templo que Ele te deu, por enchê-lo de lixo, por ignorar suas instruções. Depois faça um compromisso. A partir de hoje as coisas serão diferentes. Você vai comer com intenção, honrar o corpo e obedecer. Agora oremos juntos. Repita esta oração, em voz alta ou no coração, com fé e sinceridade. Pai Celestial, hoje venho diante de Ti com humildade e arrependimento. Reconheço que não cuidei do meu corpo como deveria. Comi coisas que me adoeceram. Ignorei Tuas instruções. Enchi o Teu templo com lixo. Hoje te peço perdão. Dá-me força para mudar, sabedoria para escolher bem, autocontrole para rejeitar o que o mundo oferece e aceitar só o que Tu proves. Ajuda-me a comer como os profetas comiam e a honrar meu corpo como templo do Espírito Santo. Sana meu corpo de toda doença, minha mente de toda confusão, meu espírito de toda fraqueza. Quero viver muitos anos para cumprir o Teu propósito. Quero ser forte, sábio e um testemunho do Teu poder. Declaro que a partir de hoje minha vida será diferente. Vou obedecer. Vou confiar em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Se fez esta oração de coração, escreva Amém nos comentários. Escreva como declaração pública da tua fé, porque quando você escreve, ativa. E Deus honra. E quando outros virem o teu Amém, vão se animar a fazer o mesmo. Assim criamos uma onda de fé. Um movimento de obediência, uma revolução de saúde que começa com pessoas como você. Agora alguns conselhos práticos para começar hoje. Primeiro, vá à cozinha e revise o que tem. Leia os rótulos. Se tiver ingredientes que não consegue pronunciar, jogue fora. Se for processado ou cheio de açúcar, jogue fora. Seja radical. O que te está matando não merece lugar na tua casa. Segundo, faça uma lista de compras. Mel puro, tâmaras, azeite de oliva extra virgem, pão integral ou farinha integral para fazer o teu próprio pão. Busque lojas naturais, mercados orgânicos, apicultores locais. Invista na tua saúde. É o investimento mais importante que existe. Terceiro, comece devagar. Não precisa mudar tudo de uma vez. Comece com uma refeição por dia. No café da manhã, em vez de cereal açucarado, coma pão integral com mel e um pouco de azeite. Coma tâmaras com nozes. Beba água pura. Você vai sentir a diferença e vai querer continuar. Quarto, ore antes de cada refeição, não de forma automática. Agradeça de verdade. Peça que Deus abençoe o alimento e que cada bocado nutra o teu corpo e glorifique o seu nome. Quando ora com intenção, a comida se torna comunhão e adoração. Quinto, seja paciente consigo mesmo. Haverá dias difíceis e tentações. Quando tropeçar, levante-se. Quando falhar, peça perdão e continue. Deus não pede perfeição. Pede obediência. E a obediência é um caminho, não um destino. Quando você começar a comer como os profetas, as pessoas vão notar. Vão ver mais energia, pele brilhante, olhos claros, mente alerta. Vão perguntar o que mudou. E aí você terá a oportunidade de testemunhar o que Deus fez na tua vida. Você pode ser luz no meio da escuridão. Pode mostrar que existe outra forma de viver. Uma forma que honra a Deus, respeita o corpo e produz vida abundante. Lembre sempre das palavras de 3 João, versículo 2. Amado, oro para que você prospere em tudo e tenha saúde,
assim como prospera a tua alma. Deus quer que você prospere. Deus quer que você tenha saúde, e tudo está conectado. Quando cuida do corpo, a alma prospera. Quando honra a Deus no natural, Ele te abençoa no sobrenatural. Que esta palavra seja semente que frutifique em uma vida longa, saudável e cheia da presença de Deus. Amém?